Capítulo 1. A Idade Sombria. A doutrina hindu ensina que a duração de um ciclo, à qual dá o nome de Manvantara, se divide em 4 idades, que marcam outras tantas fases de um obscurecimento gradual da espiritualidade primordial. São estes mesmos períodos que as tradições da Antiguidade Ocidental, por seu lado, designavam como as idades do ouro, da prata, de bronze e de ferro. Estamos presentemente na quarta idade, Kali Yuga, ou Idade Sombria, e estamos nela, afirma-se, desde há mais de 6.000 anos, ou seja, desde uma época bastante anterior a todas aquelas que são conhecidas da história clássica. Desde então, as verdades que eram outrora acessíveis a todos os homens tornaram-se cada vez mais dissimuladas e difíceis de atingir. Aqueles que as possuem são cada vez menos numerosos e, se o tesouro da sabedoria não humana, anterior a todas as idades, nunca se pode perder, envolve-se em véus cada vez mais impenetráveis, que o escondem dos olhares e sobre os quais é extremamente difícil descobri-lo. É por isso que por toda a parte é feita a questão, nos diversos símbolos, de qualquer coisa que se perdeu. É feita pelo menos aparentemente, e em relação ao mundo exterior, e aqueles que aspiram ao verdadeiro conhecimento devem encontrar. Mas também se afirma que aquilo que está assim escondido voltará a ser visível no fim deste ciclo, que será ao mesmo tempo, em virtude da continuidade que liga todas as coisas entre elas, o começo de um novo ciclo. Mas perguntarão, sem dúvida, por que o desenvolvimento do ciclo se deve assim cumprir num sentido descendente, indo do superior para o inferior, o que, como facilmente se nota, é a própria negação da ideia de progresso, tal como os modernos a entendem. É que o desenvolvimento de toda a manifestação implica necessariamente um afastamento cada vez maior do princípio do qual ela procede. Partindo do ponto mais alto, ela tende forçosamente para baixo, e como os corpos pesados, tende para esse sentido com uma velocidade progressiva e crescente, até que encontra finalmente um ponto de paragem. Esta queda poderia ser caracterizada como uma materialização progressiva, porque a expressão do princípio é pura espiritualidade. Dizemos a expressão e não o próprio princípio, porque este não pode ser designado por qualquer dos termos que parecem indicar uma qualquer oposição, estando além de todas as oposições. Aliás, expressões como as de espírito e de matéria, que, por maior comodidade, pedimos aqui de empréstimo à linguagem ocidental, não têm para nós mais do que valor simbólico. Em todo o caso, elas não podem convir verdadeiramente ao que se trata, senão na condição de afastar delas as interpretações especiais que lhes são dadas pela filosofia moderna, das quais espiritualismo e materialismo são, aos nossos olhos, apenas duas formas complementares que se implicam uma à outra e que são igualmente desprezíveis para quem quer elevar-se acima destes pontos de vista contingentes. Mas, aliás, não é de metafísica pura que nos propomos aqui tratar, e é por isso que, sem nunca perder de vista os princípios essenciais, não podemos, sempre tomando precauções especiais para evitar qualquer equívoco, permitir-nos usar termos que, embora inadequados, parecem suscetíveis de tornar as coisas mais facilmente compreensíveis, na medida em que isso se pode fazer sem, no entanto, as desnaturar. O que acabamos de dizer acerca do desenvolvimento da manifestação apresenta uma visão que, para ser exata no seu conjunto, é, todavia, demasiado simplificada e esquemática, o que pode fazer pensar que este desenvolvimento se efetua em linha reta, segundo um sentido único e sem oscilação de qualquer espécie. A realidade é bem diferentemente complexa. Com efeito, é caso para encarar, em todas as coisas, tal como já antes indicamos, duas tendências opostas, uma descendente e outra ascendente. Ou, se quiser utilizar outro modo de representação, uma centrífuga e outra centrípeta. E da predominância de uma ou de outra procedem duas fases complementares da manifestação,
uma de afastamento do princípio, outra de retorno ao princípio, que são muitas vezes simbolicamente comparadas aos movimentos do coração ou às duas fases da respiração. Assim, ainda que estas duas fases sejam vulgarmente descritas como sucessivas, devemos conceber que, na realidade, as duas tendências às quais elas correspondem agem sempre simultaneamente, embora em proporções diversas. E por vezes acontece, em certos momentos críticos, em que a tendência descendente parece estar no ponto de se tornar definitiva na marcha geral do mundo, que uma ação especial intervém para reforçar a tendência contrária, de modo a restabelecer um certo equilíbrio, pelo menos relativo, tal como podem comportar as condições do movimento, e a operar, assim, uma retificação parcial, pela qual o movimento da queda pode parecer detido ou temporariamente neutralizado. É fácil compreender que estes dados tradicionais, dos quais nos devemos limitar a esboçar um resumo muito sumário, tornam possíveis concepções muito diferentes de todos os ensaios de filosofia da história, aos quais se entregam os modernos, e bem mais vastas e profundas. Mas não pretendemos, de modo nenhum, neste momento, remontar às origens do ciclo atual, nem mesmo mais simplesmente aos começos de Kali Yuga. As nossas intenções referem-se apenas, de uma maneira direta pelo menos, a um domínio muito mais limitado, às últimas fases desta mesma Kali Yuga. Efetivamente, é possível, no interior de cada um dos grandes períodos de que falamos, distinguir ainda diferentes fases secundárias que constituem outras tantas divisões. E sendo cada uma das partes de qualquer modo análoga ao todo, estas subdivisões reproduzem, por assim dizer, numa escala mais reduzida, a marcha geral do grande ciclo no qual se integram. Mas ainda aí, uma pesquisa completa das modalidades de aplicação desta lei aos diversos casos particulares levar-nos-ia muito além do quadro que traçamos para este estudo. Mencionaremos apenas, para terminar estas considerações preliminares, algumas das últimas épocas particularmente críticas que a humanidade atravessou, as que entram no período que se costuma chamar histórico, porque é efetivamente o único verdadeiramente acessível à história vulgar ou profana. E isso conduzir-nos-ia, naturalmente, ao que deve constituir o objeto próprio do nosso estudo, visto que a última destas épocas críticas não é senão a que constitui o que se chama os tempos modernos. Há um facto bastante estranho que parece nunca ter sido notado como merece. É que o período propriamente histórico, no sentido que acabamos de indicar, remonta exatamente ao século VI, antes da era cristã, como se houvesse aí, no tempo, uma barreira que não é possível transpor com a ajuda dos meios de investigação de que dispõem os investigadores vulgares. A partir dessa época, com efeito, possui-se por toda a parte uma cronologia bastante precisa e bem estabelecida. Para tudo o que é anterior, pelo contrário, só se obtém geralmente uma aproximação muito vaga. E as datas, propostas para os mesmos acontecimentos, diferem muitas vezes em diversos séculos. Mesmo para os países onde há mais do que simples vestígios dispersos, como por exemplo o Egito, isso é surpreendente. E o que é talvez ainda mais espantoso é que, num caso excepcional e privilegiado como o da China, que possui, para épocas bem mais afastadas, anais datados por meios de observações astronómicas que não deveriam deixar lugar para qualquer dúvida, os modernos não qualificam menos essa época de lendária, como se houvesse aí um domínio que eles não reconhecem o direito a qualquer certeza e em que eles próprios se proíbem de obter. A antiguidade dita clássica não é, então, para dizer a verdade, senão uma antiguidade muito relativa e mesmo muito mais próxima dos tempos modernos do que a verdadeira antiguidade, visto que ela não remonta sequer à metade do Kali Yuga, cuja duração é apenas, segundo a doutrina hindu, a 10ª parte da do Manvantara. E por aí se poderá suficientemente avaliar até que ponto os modernos têm razão de se sentirem orgulhosos com a extensão dos seus conhecimentos históricos.
Tudo isso, responderiam eles, sem dúvida, ainda para justificar, nada mais são do que os períodos lendários, e é por isso que eles creem não ter que os levar em conta. Mas esta resposta é precisamente a confissão da sua ignorância e de uma incompreensão que pode, só por ela, explicar o seu desdém da tradição. O espírito especificamente moderno nada mais é, efetivamente, como demonstraremos mais longe, do que o espírito antitradicional. No século VI antes da era cristã, produziram-se qualquer que tenha sido a sua causa, mudanças consideráveis em quase todos os povos. Estas mudanças apresentaram, aliás, características diferentes conforme os países. Em certos casos, foi uma readaptação da tradição a condições diferentes das que tinham anteriormente existido. Readaptação que se efetuou num sentido rigorosamente ortodoxo. Foi o que aconteceu, nomeadamente na China, onde a doutrina, primitivamente constituída num único conjunto, foi então dividida em duas partes nitidamente distintas: o taoísmo, reservado a uma elite, e compreendendo a metafísica pura e as ciências tradicionais de ordem propriamente especulativa, o confucionismo, comum a todos sem distinção, e tendo por domínio as aplicações práticas e principalmente sociais. Nos persas, parece que teria havido igualmente uma readaptação do mazdaísmo, porque essa época foi a do último Zoroastro. Na Índia, viu-se nascer então o budismo, que, qualquer que tenha sido, aliás, o seu caráter original, devia conduzir, pelo contrário, pelo menos em certos dos seus ramos, a uma revolta contra o espírito tradicional, indo até à negação de toda a autoridade, até uma verdadeira anarquia no sentido etimológico de ausência de princípio, na ordem intelectual e na ordem social. O que é bastante curioso é que não se encontra na Índia nenhum monumento remontando além dessa época, e os orientalistas, que pretendem começar tudo no budismo, de que exageram singularmente a importância, tentaram tirar partido dessa constatação a favor da sua tese. A explicação do facto é, no entanto, bem simples. É que todas as construções anteriores eram de madeira, pelo que desapareceram naturalmente sem deixar vestígios. Mas o que é verdade é que uma tal mudança no modo de construção corresponde necessariamente a uma modificação profunda das condições gerais de existência do povo no qual se produziu. Aproximando-nos do Ocidente, vemos que a mesma época foi, nos judeus, a do cativeiro da Babilónia. E o que é talvez um dos factos mais espantosos que se podem constatar é que um curto período de 70 anos foi suficiente para lhes fazer perder até a própria escrita, visto que tiveram, seguidamente, que reconstituir os livros sagrados com caracteres diferentes dos que tinham sido utilizados até essa altura. Podíamos citar ainda muitos outros acontecimentos, referindo-nos mais ou menos à mesma data. Faremos apenas notar que ela foi para Roma o começo do período propriamente histórico, sucedendo à época lendária dos reis, e que sabe também, embora de modo um pouco vago, que houve então importantes movimentos nos povos célticos. Mas sem insistir demasiado nisso, chegaremos ao que se refere à Grécia. Igualmente aí, o século VI foi o ponto de partida da civilização dita clássica, a única à qual os modernos reconhecem caráter histórico. E tudo o que a procede é bastante mal conhecido para poder ser tratado como lendário, embora as recentes descobertas arqueológicas não permitam já duvidar de que pelo menos houve aí uma civilização muito real. E temos algumas razões para pensar que esta primeira civilização helénica foi muito mais interessante intelectualmente do que aquela que se lhe seguiu, e que as suas relações não deixam de ter analogia com as que existem entre a Europa da Idade Média e a Europa moderna. No entanto, convém notar que a cisão não foi tão radical como neste último caso, porque houve aí, pelo menos parcialmente, uma readaptação efetuada na ordem tradicional, principalmente no domínio dos mistérios, e que é preciso ligá-la com o pitagorismo, que foi sobretudo, sob uma nova forma,
uma restauração do orfismo anterior, e cujos laços evidentes com o culto délfico do Apolo hiperboriano permitiram, inclusivamente, encarar uma filiação contínua e regular com uma das mais antigas tradições da humanidade. Mas, por outro lado, viu-se aparecer, a breve trecho, alguma coisa de que se não tinha ainda qualquer exemplo e que deveria seguidamente exercer uma influência nefasta sobre todo o mundo ocidental. Referimos-nos a esse modo especial de pensamento que tomou e conservou o nome de filosofia. E este ponto é bastante importante para que nos detenhamos nele por alguns instantes. A palavra filosofia, em si mesma, pode seguramente ser tomada num sentido muito legítimo, que foi sem dúvida o seu sentido primitivo, sobretudo se for verdade, como se pretende, que foi Pitágoras o primeiro a utilizá-la. Etimologicamente, não significa senão amor da sabedoria. Designa, então, primeiramente, uma disposição prévia requerida para alcançar a sabedoria, e pode designar também, por uma natural extensão, a procura que, nascendo dessa disposição, deve conduzir ao conhecimento. É então apenas um estádio preliminar e preparatório, um caminhar para a sabedoria, um grau correspondente a um estado inferior a esta. O desvio que se produziu depois consiste em tomar este grau transitório pelo próprio fim, em pretender substituir a sabedoria pela filosofia, o que implica o esquecimento ou o desconhecimento da verdadeira natureza desta última. Foi assim que nasceu o que nós podemos chamar a filosofia profana, ou seja, uma pretensa sabedoria puramente humana, portanto de ordem simplesmente racional, tomando o lugar da verdadeira sabedoria tradicional, suprarracional e não humana. No entanto, subsistiu ainda alguma coisa desta através de toda a antiguidade. O que o prova é precisamente a persistência dos mistérios, cujo caráter essencialmente iniciático não pode ser contestado, e é também o facto de que o ensino dos próprios filósofos tinha simultaneamente, na maior parte dos casos, um lado exotérico e um lado esotérico, este último permitindo a ligação a um ponto de vista superior, que se manifesta, aliás, de maneira muito nítida, embora talvez incompleta, em certos aspectos, alguns séculos mais tarde, entre os alexandrinos. Para que a filosofia profana fosse definitivamente constituída como tal, era preciso que só o exoterismo permanecesse e que se fosse até à negação pura e simples de todo o esoterismo. Era precisamente ao que deveria conduzir, entre os modernos, o movimento começado pelos gregos. As tendências que se tinham afirmado entre estes deveriam, então, ser levadas até às suas consequências mais extremas, e a importância excessiva que eles tinham acordado ao pensamento racional ia ainda acentuar-se para chegar ao racionalismo, atitude especialmente moderna, que consiste não apenas simplesmente em ignorar, mas em negar expressamente tudo o que é de ordem suprarracional. Mas não antecipemos demasiado, porque devemos voltar a falar destas consequências e a ver o desenvolvimento delas numa outra parte da nossa exposição. Do que acaba de ser dito, uma coisa se deve reter particularmente no ponto de vista que nos ocupa. É que convém procurar na antiguidade clássica algumas das origens do mundo moderno. Este não está, portanto, inteiramente errado quando se reclama da civilização greco-latina e pretende ser seu continuador. No entanto, devemos sublinhar que se trata apenas de uma continuação longínqua e um pouco infiel, porque, apesar de tudo, havia nessa antiguidade muitas coisas de ordem intelectual e espiritual das quais não se poderia encontrar equivalente entre os modernos. São, em todo o caso, dois graus bastante diferentes de obscurecimento progressivo do verdadeiro conhecimento. Poder-se, aliás, conceber que a decadência da civilização antiga tinha conduzido, de modo gradual e sem solução de continuidade, a um estado mais ou menos semelhante ao que vemos hoje. Mas não foi exatamente assim, e, no intervalo, houve para o Ocidente uma outra época crítica que foi, ao mesmo tempo, uma dessas épocas de recuperação
aos quais fazíamos há pouco alusão. Essa época é a do começo e da expansão do cristianismo, coincidindo, por um lado, com a dispersão do povo judeu e, por outro lado, com a última fase da civilização greco-latina. E podemos passar mais rapidamente por cima destes acontecimentos, apesar da sua importância, porque eles são geralmente mais conhecidos do que aqueles de que temos falado até agora, e porque o seu sincronismo foi mais notado, mesmo pelos historiadores, cujas visões são mais superficiais. Também se assinalaram bastantes vezes certos traços comuns à decadência antiga e à época atual, e, sem querer levar demasiado longe o paralelismo, deve-se reconhecer que há realmente algumas semelhanças bastante surpreendentes. A filosofia puramente profana tinha ganho terreno. A aparição do cepticismo, por um lado, o sucesso do moralismo estoico e epicuriano, por outro lado, mostram bem a que ponto a intelectualidade se tinha reduzido. Ao mesmo tempo, as antigas doutrinas sagradas, que quase ninguém já compreendia, tinham degenerado, por causa dessa incompreensão, em paganismo, no verdadeiro sentido dessa palavra. Quer dizer que elas não eram mais do que superstições, coisas que, tendo perdido a sua significação profunda, sobreviviam a elas mesmas através de manifestações totalmente exteriores. Houve também tentativas de reação contra essa decadência. O próprio helenismo tentou revivificar-se com a ajuda de elementos pedidos de empréstimo às doutrinas orientais, com as quais se podia manter em contacto. Mas isso já não era suficiente. A civilização greco-latina devia terminar e a correção devia vir de outro lado e operar sob outra forma. Foi o cristianismo quem efetuou essa transformação. E, notemo-lo de passagem, a comparação que se pode estabelecer, sob certa relação, entre esse tempo e o nosso, é talvez um dos elementos determinantes do messianismo desordenado que aparece atualmente à luz do dia. Depois do conturbado período das invasões bárbaras, necessário para concluir a destruição do antigo estado de coisas, uma ordem normal foi restaurada para durar alguns séculos. Foi a Idade Média, tão desconhecida dos modernos, que são incapazes de compreender a sua intelectualidade e para quem essa época parece certamente muito mais estranha e distante do que a Antiguidade Clássica. A verdadeira Idade Média, para nós, estende-se desde o reinado de Carlos Magno até ao começo do século XIV. Nesta última data, começa uma nova decadência que, através de diversas etapas, se irá acentuando até aos nossos dias. É aí que se situa o verdadeiro ponto de partida da crise moderna. É o começo da desagregação da cristandade, com a qual se identificava essencialmente a civilização ocidental da Idade Média. É, ao mesmo tempo, que o fim do regime feudal, estreitamente solidário com essa mesma cristandade, a origem da constituição das nacionalidades. Será então necessário fazer remontar a época moderna a cerca de 2 séculos mais cedo do que é habitual. A Renascença e a Reforma são sobretudo resultantes e só foram possíveis pela decadência prévia. Mas, bem longe de serem uma reparação, elas marcavam uma queda muito mais profunda, visto que consumaram a ruptura definitiva com o espírito tradicional, uma delas no domínio das ciências e das artes, a outra no próprio domínio religioso, que era, no entanto, aquele onde tal ruptura teria podido parecer mais dificilmente concebível. O que se designa por renascimento foi, na realidade, como já temos dito noutras ocasiões, a morte de muitas coisas. Sob pretexto de voltar à civilização greco-romana, só se tomou o que esta tinha de mais exterior, porque apenas isso se tinha podido exprimir claramente nos textos escritos. E essa incompleta restituição apenas poderia ter um caráter muito artificial, visto que se tratava de formas que desde há séculos tinham cessado de viver a sua vida autêntica. Quanto às ciências tradicionais da Idade Média, após algumas derradeiras manifestações nessa época, desapareceram totalmente, tal como as das longínquas civilizações que foram outrora aniquiladas por algum cataclismo.
e dessa vez nada viria a substituí-las. A partir daí, só houve a filosofia e a ciência profanas, ou seja, a negação da verdadeira intelectualidade, a limitação do conhecimento à ordem mais inferior, o estudo empírico e analítico de factos que não se encontram ligados a qualquer princípio, a dispersão numa multiplicidade indefinida de detalhes insignificantes, a acumulação de hipóteses sem fundamento, que se destroem incessantemente umas às outras, e divisões fragmentárias que a nada podem conduzir, salvo a aplicações práticas que constituem a única superioridade afetiva da civilização moderna. Superioridade, aliás, pouco invejável, e que, desenvolvendo-se até abafar qualquer outra preocupação, deu a esta civilização o caráter puramente material que faz dela uma verdadeira monstruosidade. O que é de facto extraordinário é a rapidez com a qual a civilização da Idade Média caiu no mais completo esquecimento. Os homens do século XVII já não tinham dela a menor noção, e os monumentos dessa época que subsistiam já nada representavam aos seus olhos, nem na ordem intelectual, nem mesmo na ordem estética. Por aí se pode calcular quanto a mentalidade tinha mudado nesse intervalo. Não tentaremos aqui encontrar os fatores certamente muito complexos que concorreram para essa mudança, tão radical que parece difícil admitir que ela se tenha podido operar espontaneamente e sem a intervenção de uma vontade diretora, cuja natureza exata permanece forçosamente bastante enigmática. A esse respeito, há circunstâncias bem estranhas, como a vulgarização, num certo momento, e apresentando-as como descobertas novas, de coisas que eram conhecidas, na realidade, desde há muito tempo, mas cujo conhecimento, em virtude de certos inconvenientes que se arriscavam a ultrapassar as vantagens, não tinha sido difundido até então no domínio público. Também é bastante inverosímil que a lenda que fez da Idade Média uma época de trevas, de ignorância e de barbárie tenha nascido e se tenha credenciado a si mesma, e que a autêntica falsificação da história à qual os modernos se entregaram tenha sido empreendida sem qualquer ideia pré-concebida. Mas não iremos muito mais longe no exame desta questão, porque, seja qual for a maneira como esse trabalho tenha sido feito, neste momento o que nos importa mais, em resumo, é a verificação do resultado. Há uma palavra que recebeu honrarias no Renascimento e que resumia, já nessa altura, todo o programa da civilização moderna. É a palavra humanismo. Tratava-se, com efeito, de reduzir tudo a proporções meramente humanas, de fazer abstração de todo o princípio de ordem superior e, poderíamos dizer simbolicamente, o afastar do céu sob pretexto de conquistar a terra. Os gregos, de quem se pretendia seguir o exemplo, nunca tinham ido tão longe nesse sentido, mesmo na época da sua maior decadência intelectual, e pelo menos as preocupações utilitárias nunca tinham, entre eles, passado para primeiro plano, como iria em breve acontecer entre os modernos. O humanismo era já uma primeira forma do que se tornou o laicismo contemporâneo, e, querendo tudo remeter à medida do homem, tomado como um fim em si mesmo, acabou por se descer, de degrau em degrau, até ao nível que há neste de mais inferior, e por se procurar apenas a satisfação das necessidades inerentes ao lado material da sua natureza. Procura bem ilusória, de resto, porque ela cria sempre mais necessidades artificiais do que aquelas que pode satisfazer. Irá o mundo moderno até ao fundo desse declive fatal? Ou, como aconteceu na decadência do mundo greco-romano, irá acontecer uma nova recuperação ainda desta vez, antes que atinja o fundo do abismo para onde foi arrastado? Parece que uma paragem a meio do caminho já não será possível, e que, segundo todas as indicações fornecidas pelas doutrinas tradicionais, entramos realmente na fase final de Kali Yuga, no período mais sombrio desta Idade Sombria, neste estado de dissolução do qual não é mais possível sair senão por um cataclismo, porque não é já necessária apenas uma simples recuperação, mas antes uma renovação total.
A desordem e a confusão reinam em todos os domínios. Foram levadas a tal ponto que ultrapassam de longe tudo o que se tinha visto anteriormente e, partindo do Ocidente, ameaçam agora invadir o mundo inteiro. Sabemos bem que o seu triunfo nunca pode ser mais do que aparente e passageiro, mas um tal grau parece ser o sinal da mais grave de todas as crises que a humanidade atravessou no decurso do seu ciclo atual. Não teremos nós chegado a essa época temível, anunciada pelos livros sagrados da Índia, em que as castas serão misturadas, em que a própria família deixará de existir? Basta olharmos à nossa volta para nos convencermos de que este estado é realmente o do mundo atual, e para verificar por toda a parte essa profunda queda que o Evangelho chama a abominação da desolação. Não devemos esconder a gravidade da situação. Convém encará-la tal como ela é, sem nenhum otimismo, mas também sem qualquer pessimismo, visto que, tal como dizíamos anteriormente, o fim do mundo antigo será igualmente o começo de um mundo novo. Neste momento, uma questão se coloca. Qual a razão de ser de um período como aquele em que vivemos? Efetivamente, por anormais que sejam as atuais condições consideradas em si mesmas, elas devem, no entanto, entrar na ordem geral das coisas, nessa ordem que, segundo uma fórmula extremo-oriental, é feita da soma de todas as desordens. Esta época, por muito penosa e conturbada que seja, deve igualmente ter, como todas as outras, o seu lugar marcado no conjunto do desenvolvimento humano e, aliás, o próprio facto de que ela tenha sido prevista pelas doutrinas tradicionais é, nesse aspecto, indicação suficiente. O que dissemos da marcha geral de um ciclo de manifestação, caminhando no sentido de uma materialização progressiva, dá imediatamente a explicação de um tal estado, e mostra bem que o que é normal e desordenado segundo um certo ponto de vista particular é, no entanto, apenas a consequência de uma lei que se reporta a um ponto de vista superior ou mais amplo. Acrescentaremos, sem insistir mais, que, como toda a mudança de estado, a passagem de um ciclo para outro só se pode efetuar na obscuridade. Há ainda uma lei muito importante e cujas aplicações são múltiplas, mas de que, por isso mesmo, uma exposição um pouco mais detalhada nos levaria demasiado longe. E não é tudo. A época moderna deve necessariamente corresponder ao desenvolvimento de certas possibilidades que, desde a origem, estavam incluídas na potencialidade do ciclo atual. E, por inferior que seja o lugar ocupado por essas possibilidades na hierarquia do conjunto, elas não deveriam, tal como as outras, deixar de ser chamadas à manifestação, de acordo com a ordem que lhes estava destinada. Neste aspecto, o que, segundo a tradição, caracteriza a última fase do ciclo é, podíamos dizê-lo, a exploração de tudo o que foi desprezado ou rejeitado no decurso das fases anteriores. E, efetivamente, é isso mesmo que podemos verificar na civilização moderna que, de certo modo, vive apenas daquilo que as civilizações anteriores tinham rejeitado. Para nos darmos conta disso, basta ver como os representantes daquelas civilizações orientais que se mantiveram até hoje no mundo oriental apareciam as ciências ocidentais e as suas aplicações industriais. Estes conhecimentos inferiores, tão puéreis para quem possui conhecimento de outra ordem, deviam, no entanto, ser realizados, e só o podiam ser num estádio em que a verdadeira intelectualidade tivesse desaparecido. Estas pesquisas de alcance exclusivamente prático, no sentido mais estreito da palavra, deviam ser efetuadas, mas só o podiam ser no extremo oposto da espiritualidade primordial, por homens mergulhados na matéria ao ponto de nada mais poderem conceber para além dela, e tornando-se tanto mais escravos dessa matéria, quanto mais se servissem dela, o que os conduz a uma agitação sempre crescente, sem regra e sem objetivo, à dispersão na multiplicidade pura, até à dissolução final. Esta é, esboçada nos seus grandes traços e reduzida ao essencial, a verdadeira explicação do mundo moderno. Mas, declaremo-lo com nitidez, esta explicação não poderia ser tomada como justificação. Uma desgraça, mesmo se inevitável, não deixa por isso de ser uma desgraça. E mesmo se do mal deve sair um bem, esse facto não tira ao mal o seu caráter.
Claro que não utilizamos aqui estes termos de bem e mal senão para nos fazermos entender melhor e fora de qualquer intenção especificamente moral. As desordens parciais não podem deixar de o ser pelo facto de constituírem elementos necessários da ordem total. Apesar disso, uma época de desordem é, em si mesma, qualquer coisa de comparável a uma monstruosidade que, embora sendo consequência de certas leis naturais, não deixa de representar um desvio e uma espécie de erro, ou um cataclismo que, resultando do curso normal das coisas, mesmo assim, se o encararmos isoladamente, é uma desordem e uma anomalia. A civilização moderna, como todas as coisas, tem forçosamente a sua razão de ser, e se ela é realmente aquilo que termina um ciclo, pode-se dizer que ela é o que deve ser, que vem no seu tempo e no seu lugar. Mas nem por isso poderá deixar de ser julgada segundo as palavras evangélicas tantas vezes mal compreendidas. É preciso que haja escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier.